Bom, deixa eu mostrar pra vocês uma forma que a gente vai ter a mais agora no Mulheres, pra gente levar mais informação pra você de casa. Você conhece a Simone Tortato, do Conheça São Paulo. Isso todo mundo conhece. A gente, durante os intervalos, vê suas matérias, que são ótimas. Bem, obrigada. você? Tudo ótimo, graças a Deus. Agora, você em casa vai saber que, a partir de hoje, a Simone vai ser uma colaboradora aqui do Mulheres. Já que ela, mais do que ninguém, faz matérias super legais. A gente fala, Simone, vem ajudar a gente. A gente precisa, né, de mais uma visão feminina aqui. Muito legal, bom. Isso mesmo. Eu queria agradecer você pelo convite. Agradecer ao Ocimar também, pra mim está sendo muito legal, muito bacana. E espero acrescentar aí pra vocês coisas legais. Já está acrescentando. Obrigada. Viu? Obrigada. Agora, olha, a Simone, no Conheça São Paulo, eu tava vendo esses dias, eu falei, gente, o que essa menina aproveita pra conhecer a nossa cidade de um jeito que a gente não imagina? Bater perna. Bater perna. Isso. Tem muito paulista que não conhece a cidade direito. Exatamente. Né? Na verdade, a ideia do Conheça São Paulo veio exatamente daí. Não foi? Porque a pessoa que mora aqui, ela não conhece direito a cidade. Olha, que matéria mais linda é essa? Daí é a Catedral da Sé. E não é maravilhosa essa catedral? É maravilhoso. Foi muito bacana fazer essa daí. O Marco Zero. Tem uma cripta embaixo da Catedral da Sé que a gente foi conhecer, que foi muito legal, foi muito bacana. Essa foi uma das que eu mais gostei. Na verdade, assim, é muito difícil escolher uma que eu tenha gostado mais. Tantas, né? Tem muita coisa. E como você disse, a cidade tem muita coisa para oferecer pra gente. E legal, então, gente, que principalmente no centro, que a gente chama o centro velho da cidade, o gostoso é ir caminhando mesmo, porque tem cada prédio, tem cada monumento maravilhoso. É maravilhoso. Né? A gente tem que valorizar a nossa cidade. Porque ela tem tantas coisas legais quanto outras do mundo todo. É verdade. E é isso que o Conheça quer trazer pra gente. É que São Paulo tem muita coisa para oferecer mesmo. A gente tem muito museu, a gente tem muita coisa incrível em São Paulo. Olha, quer ver? Com as ciclovias, fim de semana, experimenta pegar a ciclovia e descer pro centro da cidade. Gente, é uma delícia. É uma delícia. Atravessa o Vale do Anhangabaú, é tão lindo aquilo, né? É o Viaduto do Chá. A gente fez Viaduto do Chá também, não é tem. Demais? Quem quiser conhecer mais, coloca lá no site da Gazeta, tem. Também tem. Agora aqui, ó, MASP na nossa Esse Avenida é o Paulista. O MASP também é um caso à parte, porque é um motivo de orgulho, né? Para todo brasileiro, não só para São Paulo, para o Brasil todo. Mas, gente, são tantas exposições. A feirinha que acontece, né? De sábado aí. E foi muito gostoso fazer isso também. Foi o que eu falei, difícil escolher. Eu gosto demais do Conheço São Paulo, eu gosto mais da cidade, demais da cidade de Mas São você Paulo. Sempre gostou mesmo de arte, de cultura, Sempre né? gostei, sempre foi a minha, assim, vamos dizer. Mas seus pais te incentivavam desde pequenininho? Desde sempre, desde de pequena, assim. Você sabe que hoje a gente comentava, eu e a Vilma, que trabalha com a gente, que é figurinista, o quanto que os pais têm que incentivar os filhos com isso. Exatamente. Se você perguntar pro filho, vamos no museu, no museu, eu quero ficar jogando videogame. Não, gente, leve incentivo, isso dá um gosto. Tem que conhecer tudo, eu acho que tem que incentivar a conhecer as coisas também. Né? Porque ficar só em casa ali, é legal também videogame? Sim, é legal, mas tem tempo pra tudo, tem hora pra tudo, isso que eu acho bacana. Agora, meios especiais que você fez, Elis Regina. Esse foi sensacional. Foi muito legal, foi muito gostoso. O último, esse que a gente tá vendo aí, um pedacinho foi deles Regina, foi o último que a gente fez. Foi assim uma responsabilidade incrível, mas também foi muito legal fazer, foi uma descoberta assim, porque Elis Regina, é difícil falar dela, todo mundo sabe quem é, mas ao mesmo tempo parece que tudo que se fala é pouco, né? Porque é uma artista incrível. Mas ela é maravilhosa. E você conseguiu, quer dizer, resumidamente, trazer momentos que as pessoas não comentam muito de Elis Regina. Isso exatamente, eu achei legal, né? Exatamente. E com convidados maravilhosos, né? Com o Gil, o Fagner, os dois filhos dela participaram também. Pra gente, assim, foi uma alegria, foi maravilhoso. Agora, sei que você está planejando algumas coisinhas daqui pra frente. Sim. Quais são os planos para o Conheça São Paulo? Porque falar que conhece totalmente essa cidade é impossível. Tem muito lugar a ser descoberto, né? Tem muita coisa. O legal de São Paulo é que parece que nunca acaba realmente. Acho que não acaba nunca. Porque você começa pro primeiro, já tá tudo diferente. Tem pauta, tem matéria, assim, olha, eu vou te falar, parece que é pra sempre, assim, infinito. Conheço São Paulo, parece que é infinito, assim. Mas tem muita coisa bacana, assim, é difícil falar
Olha, mas fiquei eu sabendo que você também, não sei se é verdade, sabe que é Rádio Corredor, como funciona, né? Fiquei eu sabendo que você vai não só agora fazer as matérias na nossa cidade de São Paulo, mas nos arredores, quer dizer, lugarzinhos próximos a São Paulo, Isso, a gente foi, o mês passado todo, a gente fez o Conheça São Paulo especial Santo André. Isso é legal. Foi muito legal também. Aqui também, aqui do ladinho tem Exatamente. Coisa, e assim, eu mesma, como você disse, eu gosto realmente de conhecer lugares, sempre tive isso, mas eu não sabia. Então. Eu aprendi muito também. Porque eu não sabia que tinha tanta coisa bacana em Santo André. Então, tem Santo André, São Bernardo, São Caetano, tanto lugar, gente, né? E o nosso objetivo agora é vasculhar meio que o estado de São Paulo inteiro. Vamos ver como é que fica. Bom. E aí, gente, enquanto ela está vasculhando a nossa cidade, nosso estado, a partir de hoje, a Simone Tortato vai fazer parte do Nosso Mulheres como colaboradora. Então, ela vai fazer umas matérias muito legais. E a primeira que a gente escolheu para ela foi uma matéria que... Você pensa em casar, ter filhos? Eu penso Você é sim. muito novinha ainda, né? Tô com 30. É nova, menina. Sou nova, tô com 30. Nova. Mas assim, é aquela velha história, né? Você faz 30, as pessoas já começam a perguntar. A menina você vai casar, não vai? Depois você acho que é pressão pra mulher, né? Feminina, é uma coisa feminina. Mas eu penso sim. Não pra já, é uma coisa meio a longo prazo. Então, não foi por acaso que a Simone foi fazer essa matéria de mães de primeira viagem. Porque você imagina, uma mãe, independente da idade que tenha, você acha aquele pacotinho tão bonitinho, coisa linda, vem com o manual? Não. Mas não vem, né? Não. E aí, quais são as dúvidas? São muitas, né? São muitas. E foi muito legal. Foi muito bacana essa matéria, porque é um momento incrível na vida de uma mulher, né? E único. E as mulheres que a gente foi lá conversar, elas estavam tão felizes e tão saudáveis, assim. Então, e foi super legal, assim. Então, foi encantador, né? E também, assim, eu penso em ter, foi legal pra mim, já como colocar um pezinho ali naquela experiência, um esquenta. Eu tenho sobrinhos, tenho priminhos pequenininhos, então, assim, eu vivo um pouquinho essa coisa do bebezinho que acabou de chegar, é muito gostoso, foi muito legal. Vamos ver a matéria? Vamos ver, obrigada, viu? Agradecer novamente pela sua recepção aqui pra mim. É um prazer. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também. Vamos ver a matéria? Olha lá. Primeiro é o corpo que começa a dar sinais de que alguma coisa está diferente. Depois vem o teste, aquele famoso teste. E o resultado é positivo. É claro que eu estou falando da gravidez, um momento muito importante e especial na vida de um monte de mulheres. Mas junto com todos esses sentimentos de felicidade e alegria, também vem o medo, a insegurança, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como é que fica a minha alimentação, atividade física, tudo. São tantas coisas. E é por isso que o Mulheres veio conversar com quem está passando por isso, entendendo, tudo do assunto. Vamos lá? Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra, os corações dos... A Débora é jornalista, está no finzinho da gestação, no 8º mês. A Nusca é advogada, está de 26 semanas. Já a Giovana teve a sua neném, a Júlia, há 3 meses. São todas mamães de primeira viagem e dividiram com a gente os seus anseios. Eu queria saber de você, como que você está lidando com essa situação? Quais são os seus medos, as suas inseguranças? Várias, né? Como toda futura mãe. Tenho várias. A gente tem medo de não conseguir cuidar do bebê, de como vai ser. Nossa, será que eu vou mudar muito? Será que eu vou ser uma boa mãe? É um susto que toda mulher, assim, ao meu ver, passa. Mama, you taught me to do the right things. So now you have to let your baby fly. A fase mais difícil da gestação, ao meu ver, foi o primeiro trimestre. Ao longo da gravidez, eu acho que esse processo de 9 meses é realmente para você se preparar. Os hormônios influenciam muito, então a gente fica irritado, a gente fica com sono, a gente tem enjoos. Watch me grow up and only want what's best for me. And I think Você tem muitas inseguranças, mas você vai aos poucos vencendo, sabe, um pouquinho de cada. Aí você fica contando as semanas, que a gravidez a gente conta muito por semanas. Principalmente para quem é mãe de primeira viagem, né? Então, você não tem tantas informações, você vai sendo mãe e descobrindo, né? like a real man should. He is good, so good.
Gente, essa aqui é a Giovana, a mamãe da Júlia. A Júlia já tem 3 meses, 3 é isso? meses, isso mesmo. Ela estava contando aqui pra mim que ela resolveu engravidar um pouquinho depois, um pouquinho mais tarde. Isso, com 39 anos. A orientação do médico seria para a gente partir para fertilização in vitro e foi o que nós fizemos. A Júlia foi o resultado da 8ª fertilização. E assim, cada vez que você vai olhar e você vê que deu um negativo, você chora. E dessa vez que deu um positivo, assim, a gente não acreditava, né? Olha eu e o meu marido, né? Que alegria. Né? Foi muito bom, assim. Foi uma coisa muito esperada. A Gisele é a personal das mamães. O trabalho dela é focado em exercícios que tragam o bem-estar das mulheres em gestação. Controla a ansiedade e, de quebra, ainda ajuda na manutenção do peso e da forma física. E é super importante, né? Essa coisa da grávida estar super ativa e fazer o exercício, uma boa alimentação. Gente, a gente bate muito nessa tecla porque tem que ser falado mesmo. Tudo com acompanhamento e aval do seu médico. Mas a grávida tá para fazer todo tipo de exercício, como é que funciona? Aí vai depender do histórico de cada grávida, né? Vocês conheceram a Débora. A Débora, ela sempre malhou muito pesado, então ela não é muito parâmetro do real de uma grávida normal, vamos dizer assim. Comum. Exatamente. Tanto é que ela emagreceu super pouco e tá super bem, enfim. Então o treino dela é um pouquinho mais pesado que as outras, mas pelo fato do passado dela dar essa condição para ela hoje. Mas e as grávidas no geral, assim, sem ser essas que já estão com o corpo um pouco mais preparado para atividade física, né? A grávida regular, vamos dizer. Uhum. Como que funciona? Como é que é para começar essas atividades? Geralmente, o obstetra, ele libera a partir do 3º mês, que são as 12 semanas. Então, elas já vêm encaminhadas por eles e aí a gente começa o processo que é igual em todo o tempo de gestação. Como que é essa questão psicológica? Como você vê essa questão psicológica nelas? Elas têm bastante medos, inseguranças? Elas comentam? Como é que é essa rotina com as Então, mamães? Eu trabalho com gestante há 10 anos já. Então, além de trabalhar com gestante, eu tenho o pós-parto, que elas continuam e aí é onde a gente escuta bastante as dúvidas. E as dúvidas são sempre iguais. É o medo de, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Se eu não tenho ninguém para ajudar, como é que eu faço? Eu já tinha contratado uma babá, porque eu fiquei tão desesperada que eu falei assim, eu não entendo nada de criança. Então o primeiro banho em casa foi com a minha mãe, com a babá, e eu junto, mas assim, eu não tive coragem de dar o banho sozinha. Como é um grupo fechado só de gestante, então é um momento de troca de ideia, você está sentindo isso, você está sentindo aquilo, e outra, faz com que esse momento não seja tão ansioso. Hoje está tranquilo, hoje eu e meu marido a gente reveza nos banhos. Em meio a tantas questões e dúvidas e preocupações, a boa notícia é que hoje em dia muita coisa existe para dar aquela ajudinha e conforto para as mamães de primeira viagem. A ginástica própria, os exercícios e olha só, tem até aplicativos desenvolvidos especialmente para as gestantes. Mas olha, lembrando sempre, acima de qualquer coisa, o seu maior aliado é o seu médico. Mãe, seu carinho é a certeza de um grande amor. Quero colo, mãe, me perdoe, mãe, sua bênção, mãe, me alimenta. Colo, mãe, me perdoe, mãe, sua bênção, mãe, me alimenta. Me trouxe ao mundo. Eu faço. Eu já estava aqui conversando com a doutora Luciana Herrero, que é pediatra. A gente assistia a matéria da Simone, por sinal, parabéns, viu, Simone? E a gente comentava, gente, o quanto que é
primordial, não só para a mulher, mas para o homem junto, viver esse momento tão mágico, né? É tudo de bom, Sônia. Na verdade, a família é que engravida, né? É, família, é verdade. Não é só o homem que engravida, todos ficam grávidos e por que não envolver, assim, bem de pertinho, o marido, o parceiro. Nem todo mundo tem a sorte de ter um parceiro presente, mas quem tem, a gente tem que envolver. Tem que envolver. Mamães aí, envolvam esse parceiro, mas você sabe que a responsabilidade de engravidar o homem é da mulher grávida. Agora, é bom a gente lembrar o quanto que a gente recebe a influência da família. E aí começa tanta gente a dar palpite, vem um e fala, como falavam pra mim, só 28 anos atrás, a gente não tinha hoje a informação como tem hoje. Vinha a minha avó e falava assim, Kátia, não, primeiro esvazia um peito, depois esvazia o outro. Aí vinha minha mãe, não, 15 minutos num peito, 15 minutos no outro. E a gente vê o quanto que isso é tão complicado, porque é meio modismo, né, doutora Luciana? É quase que como todo mundo fica tão empolgado com a gestação e todo mundo quer palpitar. Você sabe que... Bom, respondendo a sua pergunta que você acabou de jogar pro ar, eu preciso responder. Não, aproveita e responde. A amamentação é um seio por mamada. É um peito até o final, naquela mamada, quando o bebê dormiu e for para descansar na outra mamada, aí dá o outro. Por quê? Porque o leite do final é mais gordo do que o leite anterior. O leite que mata mais a fome do bebê, ele fica mais no fundinho do peito. Então, se fizer 20 minutos de cada lado, o bebê vai querer mamar mais frequente e a mãe vai achar que o leite dela é fraco. O que não existe leite fraco. Então, essa dica, aproveitando o seu exemplo. É uma boa, mas você sabe que é bom isso, porque as mães acham, mas eu vou deixar um peito esvaziar totalmente, quando a melhor parte está logo no início, e é o oposto disso, né? Olha, eu vou até contar uma história. Na época da escravidão, as mães, né, elas amamentavam e davam para as negras amamentarem os filhotes. As amas de leite. Né? Muito bem. As amas de leite eram obrigadas a dar primeiro para o filho da patroa e só depois para o seu filho. O que acontecia? O filho da patroa mamava o leite com mais água, com menos gordura e ganhava menos peso. O filho da negra, escrava, mamava o leite do final, que é mais gordo. Aí elas apanhavam porque o filho dela ficava mais gordo que o filho da patroa. E na verdade é fisiologia. Então a amamentação e a gestação é cheio de truques. Por isso que eu estava conversando com a Sônia aqui, quando eu estava vendo, com a Kátia aqui, desculpa, quando eu estava no intervalo. O que é importante? É importante a gente ter conhecimento. Sim, mas quer ver onde a gente aprende? Com o erro dos outros. A gente tem alguns erros aqui, grande maioria das vezes, erros que as mulheres cometem. Aí eu cometi um monte também. Pelo amor de Deus, ó, duvidar da própria intuição e do instinto materno. Pois é, isso é, olha, da mesma forma que a gente precisa, Kátia, de muito conhecimento, então vai para a internet, vai no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. É importante conhecimento, é importante a gente dar voz ao nosso coração. Existe dentro de nós uma fala materna. E essa fala materna, às vezes, fica atrapalhada pelos palpites. Então, aqui está. Nada de ficar ouvindo demais o palpite. Escute o coração. Adorei, adorei. Isso é ótimo, gente, porque às vezes o que atrapalha, a gente quer tanto ter a certeza do que está fazendo, que deixa de fazer aquilo que dentro da gente, a gente sabe o que está pedindo a criança, então, né? Então, se está pedindo o coração, seguir o coração. Né? É isso mesmo. Vamos ver mais um? Excluir o pai da rotina do bebê, gente. Isso é uma crueldade até, com a criança e com o pai, né? É uma crueldade com a criança, é uma crueldade com a mulher e com o pai. É muito importante a gente envolver o pai desde a gestação. Eu estava falando, né, antes da gente passar para o ômega 3, que é muito bom, aliás, muito importante, que a mulher é que tem que trazer o homem desde a gestação para fazer vínculo. Então, convidar ele para vir no ultrassom, chamar para ele vir na consulta, se possível fazer cursos juntos, lerem livros juntos, compartilhar. Com isso, o homem vai se engravidando e quando o bebê nasce, ele está mais maduro, mais preparado e ter mais autoconfiança. Mas uma dica fundamental, crítica. Quantas vezes a gente acaba te criticando o marido? Cuidado, você está escutando ele errado, e a fralda tá errada. Vai afogar a criança na banheira. E quando a gente critica, a gente afasta o homem do cuidado e aí a gente perde, todo mundo perde. A gente comentava aqui durante a matéria, eu falava até para a doutora Luciana, o quanto que para mim o Márcio Garcia é um grande exemplo de um pai que foi pai desde o primeiro instante. Parece que quando a mulher soube que estava grávida, ele já se sentia pai, justo, gente, na primeira gestação da esposa. Porque depois da segunda, terceira, quarta, todo mundo fala que é mais fácil.
que não é uma verdade, mas ele é muito presente o tempo inteiro ótimo na vida das crianças. O Márcio a gente compartilhou, conheço o Márcio pessoalmente, a Andréia, um beijo para eles estão até no nosso livro, e na verdade ele teve um aprendizado, ele escreve um relato no livro, que ele fala que ele se transformou enquanto homem, que a paternidade o deixou uma pessoa muito mais centrada e muito melhor, uma gratidão. E ele aprendeu muito, mas é porque ele esteve presente. Então, um recadinho aí para os papais, acompanhem, as vovós incentivem. É verdade. Né? Já desde quando você sente o bebê mexer, faz o homem compartilhar, põe a mão, gente. Canta pro bebê, conversa pro bebê. Mas, Kátia, tem alguns pais que têm vergonha de falar com a barriga porque acha que só tá vendo a barriga. Não, gente, tem um serzinho lá dentro. Mas é que tem alguns homens que assim meio encabulados. Aí sabe o que eu dou dica? Pra cantar. Eu tinha um cliente que ele cantava num coral de uma igreja, mas ele não tinha coragem de conversar com o bebê na barriga, porque ele ficava sem graça. Aí eu falei, então canta a música lá do coral pro seu bebê. Pronto. Quando esse bebê nasceu, quando ele cantou essa música de novo, o bebezinho meio que procurou. Ele reconheceu a música cantada. Isso reconhece mesmo, Reconhece. Né? Vamos ver mais um? Não se cuidar e colocar o bebê como única prioridade. Não só o bebê, como os filhos. É muito importante a mãe estar bem. Quando a gente está bem, o nosso filho está bem. Existe um fio do nosso coração ao coração do nosso bebê. É um elo, né? É um elo. Nos dias que a gente está mais sensível, irritado, o bebê fica mais sensível. Então é importante a gente dormir, descansar, a gente procurar colinho, pedir ajuda. O problema da mulher moderna é que a gente quer ser super mulher. Multimulher, né? A gente não tá pedindo, a gente não pede ajuda, às vezes não aceita. Então é importante que a gente também saiba aceitar e pedir ajuda para ficar mais forte e cuidar melhor do bebê. É aquela história quando a gente entra no avião, a aeromoça não diz? Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e segundo no seu acompanhante. Se você não tá bem, como você vai cuidar da sua família? É verdade. Não é verdade? Então uma dica aí que eu lembrei agora com essa sua fala muito bacana. Se a mulher tá sentindo que ela tá muito entristecida, que essa tristeza não tá melhorando, que ela tá muito irritada, vamos procurar um especialista para ver se ela não está com depressão pós-parto. Que acontece com muita frequência, a mulher tem vergonha de falar porque parece que ela está rejeitando o filho, né? E não é nada a ver. A depressão pós-parto, ela é uma doença, ela precisa ser tratada com medicamento e terapia. E tem cura. Se a gente trata, tem controle. Então, assim, se a mamãe aí ou a vovó que está vendo, conhece alguém que está muito triste, que está com dificuldade de se cuidar após o nascimento do bebê, vamos procurar um especialista e vamos tratar. Não é manha. Tem gente que acha que depressão é manha ou frescura. Não, gente, é doença. Antes fosse manha, né? Porque porque não teria tanta gente padecendo desse mal, né? E aí quem perde muito é o bebê, porque a mãe não consegue trocar, não consegue ter a amorosidade que o bebê precisa. Quando uma mãe nutre um bebê, seja no peito ou seja na mamadeira, ela não nutre só o corpo, ela alimenta a alma desse bebê. Mas se ela não tá bem, ela não tem como nutrir emocionalmente. E tem coisa mais linda do que a gente lembrar daquela mãozinha bombeando o peito da gente, aquele olhinho, fazendo carinho, assim, delícia. Tem, né? Delícia. A coisa mais preciosa. Temos uma dúvida que surgiu da Letícia. É verdade que não se deve deixar o bebê chorar? É verdade. É verdade. Principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Vou explicar um pouquinho. Posso? Claro, deve. Quando o bebê nasce, ele, na verdade, ele não nasce plenamente maduro. Ele precisa de uma gestação extraútero. Os primeiros 90 dias que o bebê passa fora do ventre, ele está se adaptando, Kátia, com o ambiente, com a luz, com a gravidade. É muito diferente para ele, né? Então, quando o bebê chora, não é por birra ou por manha. Tem uma recente pesquisa, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, uma pesquisa recente. Nos primeiros 6 meses de vida, o bebê não cria vício de comportamento e nem é manha. Se ele chora... Então você pode ficar no colo que o bebê acostuma, é mentira? Nos primeiros 6 meses Gente, Ele chora ou por uma necessidade ou um desconforto. É porque ele ainda não consegue cerebrar, o cérebro não consegue fazer manipulação. Assim, se eu fizer isso, ela me dá aquilo. O cérebro dele não está maduro ao ponto de conseguir... juntar manipular. As coisas, né? Após 6 meses, ele já começa a testar os limites e aí a mãe, sim, tem que colocar regras. Após 6 meses, a coisa é diferente. Mas nos primeiros 6 meses, deixar chorando um bebê pode dar, inclusive, uma falta de aprimoramento cerebral, porque o choro é um estresse, libera um monte de hormônios, pode prejudicar o bebê. Então, não existe colo em excesso, nem amor em excesso e nem leite materno. Tudo é em livre demanda. Então, porque diziam antigamente que a gente só podia amamentar de 3 em 3 horas. Se chorasse entre as mamadas, deixa chorar. A hora que ele cansar, ele para. Não, adorei que você perguntou.
Adorei. Nossa, é tão bom de falar com mães, né? É fácil, né? Porque a gente penou bastante. Né? Não, isso já caiu por terra pelo menos há uns 12 anos. Se o pediatra está orientando isso, ele precisa reciclar. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde recomendam que a amamentação seja em livre demanda. O que é isso, Kátia? Que o bebê, cada vez que ele chorar, ele deve ser acolhido ao seio. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, porque o bebê usa o seio para várias coisas. Para comer, mas para matar a sede, para ser consolo, para aliviar o desconforto e a dor. E ele precisa sugar, né? Até para o desenvolvimento. Facial e tudo então mais. Não tem regra. Aleitamento materno é toda vez que o bebê chorar, deve sim colocar até 6 meses. Com 6 meses a gente já entra com a comida de sal, que são as papinhas. Aí o aleitamento materno é importante, quanto mais tempo amamentar melhor, mas ele tem que ter horários mais regulares para não atrapalhar a papinha. Agora, hoje em dia, eu acho que isso foi um grande avanço. A mulher poder ficar mais tempo com o seu bebê. Então, em média, 4 meses, algumas empresas 6 meses. E a gente sabe que é importante esses primeiros meses. Na época que eu tive meus filhos, eram 45 dias. Então, eles eram muito novinhos. E a gente ordenhava, porque era ordenha, a gente tirava o leite, deixava nos vidrinhos, andava com isopor para onde ia, porque não podia faltar o leite. Então hoje a mulher, eu acho que tem que começar a resgatar isso, do quanto que o aleitamento materno exclusivo é primordial nos 6 meses. Olha, né? O exclusivo, 6 meses, depois o continuado até 2 anos ou mais. Você sabe que uma criança que amamenta, vamos comparar, uma criança que amamenta leite materno exclusivo, uma que amamenta leite materno mais misto, com outros alimentos. E quem não amamenta, essa que é exclusivo, tem 14 vezes menos chance de morrer por diarreia. Essa que é misto, já cai a proteção para 7 a 8 vezes menos chance. E a que não amamenta tem essa chance muito maior. Então, o aleitamento materno, ele é fundamental, a gente deve investir. Mas a culpa da falha da amamentação não é só da mulher. Esse recadinho aí a gente tem que falar. Às vezes, muitas vezes, ela não foi nem orientada da forma correta de fazer essa amamentação, né? Às vezes faltou orientação do profissional de saúde, faltou apoio do pai, também, da avó. Então, às vezes faltou preparação também na gestação. Então, a amamentação a gente fala que é uma orquídea, precisa todo um ambiente favorável. Então, quem está nos vendo que está grávida, vai estudar. Tem um site bacana que é o aleitamento.com.br com várias dicas. Eu também tenho meu blog com várias dicas. É importante se preparar. E se preparar, gente, desde quando você está grávida mesmo. Preparando o bico do seio para ele. Ah, mas é rachadura, dói. Ai, mas você sabe que só vai rachar se o bebê pegar com a pega do jeito errado, é verdade. Se ela aprender a colocar o bebê com um jeito certo... Na auréola, né? Na auréola, muito bem. Aí não faz isso, aí não racha. Rachaduras. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Luciana Herrero. O site é www.doutoralucianaherrero.com.br. Vou mostrar os livros também, ó. Diário de bordo da família grávida. Não é da mulher grávida, gente, é da família. Tem que ser tem assim recado mesmo. pra vovó, tem recado pro papai. E aí sim, diário de bordo do parto, que é outro momento muito especial e que tem que ser discutido, sim, com a família, com o médico, mas acima de tudo tem que ser, acho que aceito, porque muitas vezes não é aquilo que a gente quer, é o que dá para ser feito, a gente prepara justamente para a mulher lutar pelo sonho, mas sempre tem que estar preparada para um plano B. Sim. E a gente fala muito no pós-parto. Eu agradeço. Eu que agradeço. Espero que você volte mais vezes, viu? Obrigada mesmo. Um abraço. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Luciana? Olha, só lembrando o site doutoralucianaherrero.com.br. Lá você tem informações sobre o trabalho dela.